Deus abençoe o Miguel, Deus abençoe a Mari, as crianças ainda, ao Pedro, o Davi. No final ainda tem mais criança. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Pega a sua Bíblia, por favor, e abra em João, capítulo 20. Nós hoje vamos compartilhar a penúltima palavra da nossa série de estudos sobre o Evangelho de João. Enquanto você abre, eu quero dar as boas-vindas a alguns visitantes queridos que estão aqui nessa manhã, todos vindo pela primeira vez. E todos, com exceção de um, todos importados de outras cidades. Maria Glória, quem é a Maria Glória? Está aqui, minha irmã, Deus abençoe, seja bem-vinda. Antônio, lá de Queimadas. Tudo bom, Antônio? Deus te abençoe, meu irmão. A Betânia, de Feira de Santana. Tudo bom, Betânia? Deus te abençoe, seja bem-vinda. E o Ananias. Tudo bom, meu irmão? Deus te abençoe, sejam todos bem-vindos. Imagino que sejam amigos ou parentes. Tá bom. Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu peço perdão mais uma vez. Eu sei que vocês vieram por conta do batismo, mas nos perdoe e que vocês possam voltar dia 13. Façam de tudo aí para voltar, tá bom? Deus abençoe a todos e a todos os irmãos que estão acompanhando. Irmãos, nós estamos com um problema. Ontem o computador da igreja, da transmissão, deu um probleminha. Nós estamos com a dificuldade para transmitir. Então, se alguém aí te cobrar no WhatsApp, não está tendo transmissão por conta do computador, e a gente vai tentar gravar a palavra e depois eu subo, o Renilson sobe para o YouTube a palavra, tá bom? Para deixar com os irmãos lá. João capítulo 20. Como eu disse, hoje nós vamos compartilhar a penúltima palavra da série do Evangelho de João. Se Deus permitir, no próximo domingo, pela manhã, nós encerraremos essa série de palavras. Já foram aí mais de 5 meses, nem sei, perdi as contas. Mas é tão bom quando a gente vai compartilhando com calma, devagarzinho, prestando atenção nos detalhes, sem querer perder nada. E ainda assim a palavra de Deus é tão rica, é uma fonte inesgotável para nós. E se daqui a alguns anos eu voltar com esse estudo, nós ainda teremos mais coisas para compartilhar na palavra de Deus acerca desse evangelho. Eu vou lendo, irmãos, por partes, e à medida que eu estiver lendo, eu vou compartilhando com os irmãos de forma expositiva, e no final nós vamos fazer uma aplicação desse texto para as nossas vidas, para esse ano de 2022. E a pergunta que eu faço aos irmãos, porque esse é o tema do capítulo 20, o capítulo 20 de João é o capítulo da ressurreição, mas ele nos dá uma lição, ou um ensinamento maravilhoso aqui. O apóstolo João escrevendo, ele nos deixa um tema que percorre todo o capítulo 20, e a pergunta que eu faço para os irmãos é: você tem fé, meus irmãos? Você tem fé? E qual tem sido a fonte da sua fé? De onde vem a sua fé? Sabemos que a fé bíblica é muito diferente da fé que no senso comum é falada. O senso comum, as pessoas dizem: eu tenho fé. Fé em quê? Fé na fé. Não é incomum encontrarmos pessoas dizendo: esse ano de 2022 vai ser o ano da virada. No linguajar moderno, o ano do desbloqueio. No linguajar moderno, o ano de ressignificar muitas coisas. É a fé na fé, é o positivismo, é o pensamento positivo. Mas qual é a fonte da nossa fé? O que é uma fé bíblica? Hebreus capítulo 11 vai nos dizer, o autor de Hebreus escrevendo, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a definição mais clara, limpa de fé e mais pura que existe está no verso 1 e no verso 2 de Hebreus, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos ou de coisas que nós não vemos. E parece
uma frase cheia de antagonismo, mas essa é a fé bíblica. E a fé bíblica não é um sentimento que brota no nosso coração quando queremos que tudo dê certo. Porque fé bíblica é a fé em Cristo Jesus, e essa fé se manifesta de fato e de verdade quando tudo vai mal. Quando as coisas não estão indo bem, por isso que são certezas ou a certeza de coisas que esperamos. E convicção de coisas que os nossos olhos naturais não veem, irmãos. Mas nós temos a certeza. E qual é a fonte dessa certeza? A fonte é Cristo, e Cristo é a palavra. Nos enchemos de fé quando recebemos a palavra de Deus. Mas o que é que essa fé produz em nós? O que é que a fé bíblica muda e de forma prática afeta a vida do crente? E a pergunta que eu faço também é: essa fé bíblica tem afetado a sua vida? Nos seus negócios, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, na forma com que você lida com as pessoas, no seu relacionamento com Deus, diante de dificuldades práticas do dia a dia? Falta de dinheiro, brigas, falta de saúde muitas vezes. Em todas essas situações práticas exige de nós fé. Qual tem sido a fonte da nossa fé? São essas as perguntas que nós vamos responder, baseado no capítulo 20 de João. Eu já preguei aqui, creio que no primeiro ano que eu estava aqui, eu preguei sobre o capítulo 20 de João, e algumas pequenas nuances do que eu falei da última vez que eu preguei esse capítulo, eu vou retomar os irmãos. Mas essa é de fato a cena, ou o momento do ministério de Jesus, do momento da história da humanidade, da ressurreição. João registra, irmãos, no capítulo 20, pelo menos 3 aparições de Jesus. Se a gente for contar de forma didática, são 4, mas uma ou 2 aconteceram no mesmo dia. Então, João descreve como se fossem 3 aparições de Jesus depois da ressurreição, depois que ele ressuscitou. A primeira vai do verso 1, vai acompanhando na sua Bíblia, e permaneça, por favor, com a sua Bíblia aberta, porque eu não vou ler de uma vez, eu vou lendo por partes. E eu peço que os irmãos acompanhem. Traga sua Bíblia para o culto. Talvez sua Bíblia está quase desviada, nunca mais veio para o culto. Misericórdia. Traga ela para o culto. É bom que o crente traga a Bíblia para o culto. Certo? Eu vi alguém dizendo assim: pastor que exige Bíblia de papel deveria andar de cavalo e vestir túnica, porque está ultrapassado. Não é isso, irmãos. O celular é uma fonte de tanta distração e eu não preciso nem ensinar missa para padre. Você sabe disso. Enquanto você está lendo, está chegando notificação. Enquanto você está lendo, está vibrando. Enquanto você está lendo, você está pensando em outra coisa. Traga sua Bíblia para o culto. Não custa nada, um livro. Quando tu estudava na faculdade, você andava com a mochila cheia de livro nas costas para ganhar dinheiro e servir a mamon. Quanto mais para servir a Deus. Traga sua Bíblia para o culto. Traga. Se não dá conta de trazer, já traga e já deixa ela na cadeira aí. Aí você tem uma lá e outra cá. Marca seu lugar e deixa ela aí. Pode deixar que ninguém vai levar ela. A primeira aparição de Jesus, ele aparece para Maria Madalena, tá? Do verso 1 ao verso 18. A segunda aparição, ele aparece aos 10 discípulos. Tomé não estava e Judas estava morto. Do verso 19 ao 23. E a terceira aparição é a Tomé. Ele aparece e está descrito do verso 24 ao 29. E um detalhe antes de eu falar dessas 3 aparições e ler com os irmãos. Uma coisa que nós encontramos, irmãos, nos evangelhos pós-ressurreição, é que Jesus só apareceu para crente depois da ressurreição. Não há relatos de que Jesus apareceu para descrentes pós-ressurreição. Isso, na cabeça de muitos, pode soar como: pastor, isso é muito suspeito. Jesus ressurreto só aparecer para descrentes. Mas o que alguns acham que é muito suspeito, para mim é muito glorioso. Porque a realidade da ressurreição não é demonstrada, não é vista, não é percebida, não é compreendida por aqueles que não nasceram de novo. Só quem nasceu de novo consegue compreender a realidade da ressurreição. E é para esses que Jesus se revelou depois de ressurreto.
Cada detalhe do capítulo 20, do capítulo 21 de João, irmãos, tem que ser atentado por nós com muito carinho. Sabe por quê? Porque fala da nova vida em Cristo. Nós vivemos uma vida de ressurreição. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Nós vivemos uma vida de ressurreição. Embora ainda nessa carne pecaminosa, há um espírito ressurreto dentro de nós. Ele nos deu nova vida, e essa nova vida é uma vida no espírito, espiritual. Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do espírito, não pode ver o reino de Deus. Então, somente aqueles que nasceram de novo conseguem compreender as palavras que estão do capítulo 20 em diante. Capítulo 20 e 21. Eu acho glorioso que Deus reserva as coisas mais sublimes, mais gloriosas do seu ser para aqueles que são seus filhos. Jesus pregou para as multidões. Sermão do Monte, mais de 5.000 pessoas, mais 5.000 homens estavam ali. Quantas pessoas foram tocadas pelas palavras de Cristo, mas mesmo tocadas, muitas viraram as costas e se foram. Mas Jesus reservou os últimos momentos do seu ministério e principalmente a sua vida ressurreta, o seu corpo glorificado, para aqueles que eram seus, aqueles que ele disse: os que o Pai me der, de maneira nenhuma eu lanço fora. É assim que é a vida da igreja. Há coisas gloriosas, sublimes, que o Senhor dá só para você, só para a igreja de Cristo, só para aqueles que experimentaram o dom da vida e nasceram de novo, meus irmãos. Isso é maravilhoso. O milagre da ressurreição não teria convencido nenhum incrédulo. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que em muitos lugares se prega ou se dá muita ênfase a milagres. E há muitos. E por que se dá muita ênfase a milagres? Porque tem cliente para isso. Tem público para isso. Tem aqueles que agradam ouvir pregações falando de milagres, daquilo que Deus pode fazer nessa vida para as pessoas. Mas entenda, não é isso que é o Evangelho. Mesmo crendo que na cruz do Calvário nós recebemos toda a sorte de bênção, o âmago do Evangelho, o âmago da pregação da palavra, não é para essa vida, é para o porvir, é para aquilo que nos aguarda no futuro. Por isso, meus irmãos, não houve nenhum milagre, não houve coisa alguma que Jesus fez que fosse maior do que a obra que ele fez na cruz do Calvário, do que a sua morte e a sua ressurreição. Você não vê em momento nenhum os apóstolos usando milagres para pregar o Evangelho. Mas quando os milagres aconteciam, e principalmente no livro de Atos, eles serviam apenas como porta de entrada, mas eles faziam questão e sabiam que a salvação não viria por contemplar milagres. A salvação viria, como Jesus disse a Nicodemos, quando eles vissem aquele que foi levantado na cruz do Calvário e olhassem para eles e fossem salvos. Assim como a serpente foi levantada no deserto, e quando os homens olhavam para ela, eram curados do veneno das serpentes naturais. Quando o Filho do Homem foi levantado, ele curou do maior veneno que o ser humano tem, que é o pecado na sua vida. Por isso, milagre não salva. Coisas que acontecem na vida das pessoas, que são bênção de Deus, não têm o poder de salvar. Só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, meus irmãos? E o Evangelho está na cruz do Calvário. As 3 aparições de Jesus. Vamos ler verso 1 até o verso 18. Me permita, antes de ler o verso 1, eu quero pedir que você volte a alguns livros em Mateus 27. Porque antes de entendermos a ressurreição, precisamos entender todo o contexto. E Mateus nos dá mais detalhes do que foi que aconteceu naquele domingo de manhã. João foca em pessoas, Mateus foca nos detalhes do contexto. Mateus 27, 62. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhes disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador
referindo-se a Jesus, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem um túmulo, como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Até aqui. Então, o que foi que aconteceu? Quando Jesus morre, nós conhecemos a história, José de Arimateia solicita que o corpo de Jesus seja colocado num túmulo que era de sua propriedade, novo. Nicodemos estava ali também, ajudou a envolver o corpo de Jesus e colocar especiarias caríssimas para preservar o corpo de Jesus, como era costume dos judeus. E assim Jesus foi colocado naquele túmulo. Os principais sacerdotes, que haviam sido o pivô da morte ou da condenação de Jesus, vão até Pilatos e diz: Pilatos, é o seguinte, enquanto Jesus estava vivo, ele disse que iria ressuscitar depois de 3 dias, e ele é um enganador. Mas para não acontecer dos seus discípulos virem, roubarem o seu corpo e divulgar a fake news de que ele ressuscitou, peça que guardas sejam colocados no túmulo. É a primeira vez que eu vejo isso na história de que teve vigia para vigiar um morto. Coloquem guardas na porta do túmulo para que os seus discípulos de madrugada não venham. Porque se eles vierem e se espalhar essa notícia que ele vai ressuscitar, o dano vai ser pior do que o primeiro, do que a vida dele. A sua morte vai causar mais estragos do que a sua vida. Eles não sabiam que eles estavam profetizando. E aí Pilatos cedeu os soldados e colocou aqueles soldados. E eu estou mostrando isso para os irmãos para vocês entenderem o que muita gente diz, que Jesus não ressuscitou. Que a história de Jesus, a sua ressurreição, são fatos milaborantes, contos da carochinha. Jesus raramente existiu, e se existiu, não ressuscitou, morreu. Alguns dizem que ele casou com Maria Madalena e foi morar no Egito. Inventam tanta história, irmãos, e esse é o mundo que nós vivemos. Às vezes nós pegamos citações do Instagram e colocamos embaixo Platão, e todo mundo acredita que foi Platão, e dizem: que coisa linda, que ensinamento, que sabedoria. Alguns pegam outras frases de tantos outros pensadores e filósofos ao longo do mundo e ninguém questiona se foi de fato daquela pessoa. Mas não existe na história da literatura mundial, em todos os anos, um livro que foi tão amplamente divulgado, copiado, e que nenhuma das suas cópias se colocaram em contradição, e que não existe ao longo da história nenhum relato de pessoa, nenhuma biografia que seja mais exata do que a biografia de Jesus. Veja as coisas que contribuíam e que não tinha lógica para alguém enfrentar ou inventar uma fake news. Primeiro, por que Pedro iria dizer que Jesus ressuscitou se isso causaria sua morte? Por que os discípulos diriam que Jesus estava vivo se isso ia ser motivo de perseguição para eles? Alguém morre por uma mentira? Alguém morre para sustentar uma mentira? Por que a notícia da ressurreição ajudaria esses tais cristãos se os próprios fariseus se encarregaram e fizeram de tudo para que o corpo dele não fosse roubado? Do lado de fora estavam soldados, estava um selo, colocaram argila ao redor da pedra e no final colocaram uma cera com o emblema de César, e se aquele selo fosse quebrado, todos saberiam que de fora para dentro ele foi rompido. A grande questão que Pilatos não contava, que os principais sacerdotes não contavam, é que o túmulo foi aberto de dentro para fora e não de fora para dentro. Assim como o véu não foi rasgado de baixo para cima, mas foi rasgado de alto a baixo, porque foi pelo poder de Deus, a mesma coisa foi com essa pedra.
Então, meus irmãos, agora sim, voltando para João, vamos ler. João escreve da seguinte forma a primeira aparição de Jesus. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu, olha que, perceba que ela não entra no túmulo, ela não vai checar o que estava acontecendo, nem muito menos se o corpo de Jesus ainda estava lá. Preste atenção nesse detalhe. Ela vê a pedra removida, tomada de medo, temor, ela corre e vai contar aos discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Veja que uma pessoa agoniada coloca todo mundo no balaio, né? Ela podia dizer: eu não sei onde colocaram. Mas o que é que ela diz? Já envolveu todo mundo. Não sabemos onde colocar. Você sabe? Eu não sei. Você sabe? Ninguém sabe. Desespero total. E não é pelo fato de ser mulher. Homem também faz isso. Não sabemos onde colocaram. Com isso, com essas palavras, movidos por essa palavra, Pedro e o outro discípulo, que nós sabemos que é João, saíram e foram até o túmulo. Correram. Pedro mais velho, João mais novo. Quem chega primeiro? João chega primeiro. Ambos correram, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo e, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Detalhe: Simão Pedro, seguindo, chegou com um palmo de língua para fora, cansado, mas correndo, firme. Não importa quem chega primeiro, o que é importante é chegar. Seguindo, chegou e entrou no túmulo. João chega, para na porta, olha de fora, vê os lençóis, mas Pedro chega depois e entra. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Irmãos, a cena era exatamente essa. Eles chegam e os lençóis não estavam dobrados, como quando a gente acorda e dobra os lençóis da nossa cama e coloca de lado. Jesus, assim como foram as outras aparições, ele saiu daquele manto que o envolvia, daqueles lençóis que o envolviam. Nicodemos havia enrolado junto com as mulheres o corpo de Jesus, embalsamado. E Jesus, assim como as portas da casa onde os discípulos estavam daqui a pouco, não pôde deter a entrada de Cristo, ele simplesmente entrou. Assim também foi a sua saída daqueles lençóis. E lembre, João estava lembrando que lá no capítulo 12 ele viu a ressurreição de Lázaro. Jesus chama Lázaro para fora e ele relatou, João fez questão de colocar, que aquele que estava envolto em panos saiu e Jesus declarou: tirem as ataduras, tirem os panos e deixem ele ir. Mas João e Pedro agora se impressionam, porque aquele que saiu do túmulo não saiu com os panos, nem foi removido os panos e colocado à parte, dobradinho. Estavam enrolados do mesmo jeito. Já viu quando uma lagarta se transforma em borboleta e ela sai daquele casulo, daquela casca, e ele fica perfeito ali, certinho? Todo enroladinho, no mesmo formato. É exatamente a cena que está aqui. Os lençóis não estavam dobrados. Jesus não saiu, tirou, ele apenas saiu dali. Isso mostra o poder e a revelação de que Cristo é Deus. E que ele não está preso a lugares, não está preso a ambientes, não está preso a tempo. Ele é o Senhor. Mas o texto diz mais. Verso 8. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo, aí sim ele entrou. E ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Detalhe aqui para os irmãos, muito importante. O apóstolo João, claro que inspirado pelo Espírito Santo, que deu a ele a sabedoria de escrever um texto tão belo como o seu Evangelho. Desde o primeiro capítulo, João se apega muito a uma palavra.
ao ver. No capítulo 1 ele diz: vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Chegando no capítulo 20, João vai nos dizer que tudo o que ele escreveu, veja aí, meus irmãos, os últimos versículos do capítulo 20, verso 30 e verso 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, pois, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Perceba, João não está fugindo do contexto, ele está terminando o capítulo 20, falando dos dias, das aparições de Jesus. E ao chegar aqui ele diz: eu escrevi essas coisas para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Mas João, ele usa 3 palavras aqui no verso 5, no verso 6 e no verso 8, que eu chamo a sua atenção para elas. Parecem ser a mesma, e são as mesmas palavras aqui no nosso português, mas que na verdade no grego tem um significado muito mais amplo. Verso 5, a Bíblia diz que, João escrevendo, ele diz assim: e abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Viu, quem viu? João. João chega na porta do túmulo, ele se abaixa por entre a porta do túmulo e ele vê ao longe os lençóis. Essa palavrinha no grego é uma palavrinha chamada blepo, que significa a forma mais natural de alguém ver. Ver porque temos olhos para ver. Ver porque temos visão e algo passou na nossa frente, ou batemos o olho e vimos as cores, mas não analisamos, apenas vimos com a forma mais natural que uma pessoa pode ver. João chegou e apenas viu a cena. Mas a Bíblia diz que depois que Pedro chega, verso 6, ele é mais ousado, ele entra no túmulo. E o verso 6 vai nos dizer que ao entrar, Simão Pedro, seguindo-o, entrou no túmulo, ele também viu os lençóis. No nosso português é viu, mas no grego é outra palavra, com outro significado. É uma palavrinha no grego que nós conhecemos, chamada teoreu, que vem de teoria, que vem de analisar, examinar, estudar. Pedro vê João na porta, entra, e ele examina a cena. Tem um lençol enrolado aqui, o da cabeça está mais para cá, não há sinais de que alguém mexeu, alguma coisa está errada. Ele analisa com a mente, ele analisa a cena. Mas aí o que acontece, irmãos? Até então, nenhum dos dois tinham linkado o que estava acontecendo com o que Jesus falou dias atrás, que iria ressuscitar. Então João toma coragem e entra. Já que Pedro entrou, eu vou entrar. E o verso 8 vai nos dizer que João, ao entrar, então o outro discípulo havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu. Ele primeiro vê do lado de fora, depois Pedro vê analisando a cena, depois João entra, e a palavra que o grego nos dá aqui para esse ver de João, não é blepo, nem teoreu, é oido, ou eido, que significa ver com o coração entusiasmado, com o coração cheio de vida. Sabe aquele ditado que nós conhecemos muito bem, que diz assim: o que os olhos não veem, o coração não sente. É esse ver aqui. É aquele ver que nós olhamos, não somente porque temos olhos para ver, que nós olhamos, mas não somente analisando fatos com a nossa mente natural, humana, mas é aquele ver que enche o nosso coração de alegria. E que a consequência direta desse ver, o texto nos diz que João viu e o que, irmãos? E creu. Tem faltado muito na vida da igreja de Cristo na terra. Temos necessitado muito mais de eido do que de teoreu e de blepo. Muitas pessoas vêm aos cultos e somente vê o que está acontecendo. Vê porque tem olho para ver. Outros vêm
e com a mente natural, humana, carnal, que todos nós temos, apenas analisa o que está acontecendo. Não gostei da pregação hoje. Não. Acho que o pastor deveria falar mais sobre isso. Eu não gostei do louvor. Os irmãos cantaram as músicas misericórdia. Aí chega para o outro e fala, tu viu o vestido da irmã? Tu viu a calça rasgada da cantora? Se riu é porque você viu. Não é? E tem tantos irmãos teoreus que depois procuram os irmãos para dizer, calça rasgada eu vi na internet que é de Satanás. Ele que fez lá no caldeirão e trouxe essa moda. Sabia que Satanás estava lidando com um estilista agora. Irmãos, tem tanta coisa que você usa hoje que nos passados diziam que era do diabo e tu está usando. Normalmente quem acusa os irmãos de vir com a calça rasgada tem a língua tão grande, deveria consertar primeiro a língua e aconselhar à luz da palavra. Quantas vezes nós somos tão teoreus? Nós queremos ver apenas para criticar, para julgar. Pedro entra, como sempre foi Pedro, afoito na cena. Quero resolver. Quem roubou o corpo de Jesus, vou resolver agora. Vou analisar. Era o detetive, era como é que chama o cara do crime lá? Não, aquele cara que analisa a cena do crime. O perito, Pedro é o perito, é o teoreu, é o crente teoreu. João é um nível mais raso, mas João tem um coração para Deus. Ele é o discípulo amado, ele deitou no coração de Jesus, ele viu, mas Pedro entrou, ele falou, tem alguma coisa errada, há algo mais de Deus para me revelar aqui. E ele entra, e quando ele entra, ele vê, e vê com os olhos do coração. Sabe, irmãos, tem muita pregação que você ouve, às vezes você vem domingo após domingo, quarta, ouve no PGM, mas a pregação fica só aqui na sua cabeça, ela não decanta, ela não desce para o seu coração. Porque o seu coração está endurecido, porque você tem analisado com os olhos da carne, não com os olhos do Espírito, não se torna revelação, se torna teoria. Qual é a fonte da sua fé? A fonte da sua fé são coisas que agradam o seu coração, são palavras que acariciam o seu ego. Havia algo acontecendo ali, o corpo de Jesus não estava ali, eles poderiam voltar com relatos, poderiam se render a fake news dos fariseus. Poderiam fazer qualquer coisa, mas João decidiu buscar mais, saber que havia algo mais fundo, algo mais revelador, algo que Jesus falou e o que ele falou não volta vazio. Ele entrou e viu, e ele viu com o coração. Nós precisamos entrar no culto, irmãos, e ver aquilo que os carnais não veem, que um homem mundano não vê. Crente precisa ver além do que está diante dos seus olhos. Ele entrou e viu. E quando João entra, irmãos, tudo se encaixa na cabeça dele. A Bíblia diz, porém, que eles voltaram para casa. Aparentemente não tinha nada o que fazer ali. Lembre, a revelação não estava plena no coração daqueles homens. Jesus estava caminhando com eles, se revelando a eles. Agora ressurreto. Eles voltam. Se eles tivessem ficado mais um pouquinho, eles teriam sido muito mais abençoados. Porque Maria ficou. E a Bíblia vai contar, vamos ler Maria, verso 11. No entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos. A visão dela já mudou. Viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Será que esses anjos já não estavam ali quando Pedro e João entraram? Não sei. Mas eu sei que Maria ficou, e quando ela ficou, ela entrou de novo e olhou, e agora sim, ela viu 2 anjos. Perceba que a revelação já aumentou, mas Deus não quer nos revelar anjos, Deus quer nos revelar o seu Filho. Anjos não é o final da revelação. Tem muito crente querendo ver anjo. Eu não quero ver anjo, irmãos. Vão ter miríades e miríades de anjos quando a gente chegar no céu, e a Bíblia diz que os anjos são servos daqueles que temem ao Senhor. Eu quero lá ver anjo. Sair correndo de medo. Eu quero ver Cristo.
é ver Cristo. É isso que o apóstolo Paulo ensinava, é conhecer a Cristo. E conhecemos a Cristo pela sua palavra. Maria ficou, viu 2 anjos sentados. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Acho que ela nem entendeu quem é que estava ali. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Não sei se tinha neblina, se os seus olhos estavam cheios de lágrima, ou se o corpo glorificado de Jesus estava diferente. Mas o fato é que agora sim, ela tem encontro com o seu Salvador. Jesus pergunta: mulher. Jesus faz 2 perguntas, irmãos. E aqui eu chamo a sua atenção para Maria, do que não fazer. O coração dela está desde o início atemorizado, temeroso. Ela grita para os discípulos: roubaram o corpo do meu Senhor. Ela não estava procurando o Cristo ressurreto, mas o corpo. Parecia que por um momento o que contentava para ela era cuidar do corpo, como honra ao seu Senhor. Ela envolve todo mundo no problema, eles vêm, voltam, ela permanece porque ela queria o corpo. Ela não começou a procurar Jesus andando, ressurreto. Ela queria o corpo. E aí Jesus faz 2 perguntas. Mulher, por que você está chorando? Mesma pergunta dos anjos. A quem você procura? Já esteve tão baratinado com problemas na sua vida, que às vezes Deus falou com você e você não ouviu Deus falando? Sim ou não? Já aconteceu na sua vida de você estar tão envolto em coisas, tão agoniado, e acontece com todos nós, e Deus está falando, seja na pregação, por um querido irmão que senta do seu lado, e vai te visitar e fala da paz de Deus, pelos sinais que Deus usa, e muitas vezes, na maioria das vezes, pela sua palavra, mas a gente não responde ao que Deus está perguntando, ao que Cristo está perguntando. Ela, supondo que fosse o jardineiro, às vezes tem irmãos que Deus tem mandado na sua vida, como um servo de Deus, instrumentos do Senhor, e você está achando que é um jardineiro, que é alguém que está passando sem, por acaso. Ô irmãos, atente para aqueles que Deus tem colocado na sua vida. Sua liderança, os queridos irmãos simples que estão do seu lado. Deus fala conosco. A sua Bíblia. Quantas vezes você abre a sua Bíblia e logo fecha, porque sua cabeça está agoniada, e lá tem várias perguntas, para que gere fé no seu coração, mas você não responde. Quer ver que ela não respondeu? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu. Ela respondeu o que ele perguntou? Não. Veja o que é que ela disse. Se o Senhor tirou daqui, diga-me onde colocou e eu o levarei. Olha o coração dela, ela só via o problema. Onde está o corpo do meu Senhor? O Senhor estava vivo diante dela, ela não estava percebendo. Onde está o corpo? Aqui tem uma característica linda na vida de Maria, que nos falta muitas vezes. Falamos sobre isso aqui. Disposição. Lembre, Maria era uma mulher, e isso não é menosprezo nenhum para a mulher, questão de biologia. Pega o corpo de um homem da minha altura, com o meu peso, e pede para uma mulher carregar nos braços. Não sei se alguma mulher aqui conseguia carregar. Mas sabe o que é que Maria diz? Ela não responde a pergunta, ela diz: diga onde colocaram o corpo do meu Senhor, que eu vou buscar, eu levarei. Ela não pediu nem ajuda, me ajude a trazer, não, eu trarei. O desejo dela de ver o corpo, de trazer de volta para o túmulo era tão grande, que ela não estava medindo esforços. Aprendemos isso com Maria, mas também desaprendemos, ou aprendemos como não fazer. Porque Jesus está nos perguntando todos os dias, quando você vem para o culto e há uma pregação sendo falada, há uma resposta que é exigida no final da pregação. E a pergunta que eu fiz no início é: qual a fonte da sua fé? Você tem tido fé? Porque Maria, a fé, a fonte da fé dela estava em coisas que ela poderia tocar, ver. Jesus disse: Maria, e aí quando ele fala o nome, ela voltando-se lhe disse em hebraico: Rabone. E permita-me acreditar que esse Rabone não foi como essa minha leitura fraca, mas foi de alguém rendida aos pés do seu mestre, do seu Senhor.
Jesus continuou, não me detenha, rendida, e certamente avançou sobre Cristo, para tocá-lo, para ver, porque a sua fé ainda era uma fé inicial, de alguém que precisava tocar, de alguém que precisava sentir para crer. Ela precisava saber que estava ali, era palpável. Irmãos, quantos de nós muitas vezes só cremos se nos forem dadas provas palpáveis? Quantos de nós baseamos a nossa vida cristã em coisas que são visíveis e palpáveis? Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi, anunciou aos discípulos, e agora sim, veja que ela trouxe para a primeira pessoa do singular. Quando era o pepino, o problema, ela disse o quê? Não sabemos onde colocaram ele. Agora ela volta para a casa onde eles estavam e disse, eu vi o Senhor. Experiência pessoal, íntima, mudou a vida dela, ainda que não era o maior nível de fé que alguém poderia ter, porque ela só creu depois que ela avançou, que ela tocou em Jesus. Deixa eu avançar que meu tempo já acabou. Segunda aparição de Jesus, então, depois da cena no jardim, Jesus então aparece para Pedro, aparece para Maria, e no verso 19 nós lemos que ele aparece aos 10 discípulos. E aqui há uma aplicação maravilhosa para a minha vida e para a sua vida. Se Maria precisava sentir para crer, os discípulos precisavam ver para crer. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, era o mesmo dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, a razão pela qual eles estavam trancados era medo, Jesus veio e se pôs no meio deles. João faz questão de falar os detalhes, portas trancadas. Ele poderia ter falado, estavam reunidos em casa e de repente Jesus chegou. Não, portas trancadas. E Jesus então aparece no meio deles. Olha a característica divina de Cristo. Como pode um cristão ainda não crer que Jesus é Deus? Se colocou, na verdade é água e óleo, né? Cristão que não crê que Jesus é Deus não é cristão. Estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo do judeu, Jesus veio, se pôs no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram quando, irmãos? Quando que eles se alegraram? Ao ver Jesus. Olha o detalhe que João escreve. João é maravilhoso. Ele coloca 2 detalhes. Jesus chega, se coloca no meio deles, fala, a paz seja convosco. E aí os discípulos se alegram ao ver Jesus. João não dá o detalhe de que se alegraram ao ouvir Jesus. Porque Jesus liberou a sua palavra aqui, paz seja convosco. Mas esses discípulos, ainda pequenos na sua fé, homens de pequena fé, precisavam ver para crer. Jesus sabia, se ele falasse apenas, uma voz chegasse entre eles e dissesse, paz seja convosco. Eles não creriam, precisou Jesus aparecer no meio deles. Não somos assim tantas vezes, irmãos? Enquanto alguns só creem se tocar. Eu creio que Deus vai me abençoar quando eu ver a bênção, quando eu tocar na bênção. Outros, quando ela aparecer. A fé é a certeza de coisas que não vemos. Jesus disse outra vez, veja que o foco de Jesus não era ser visto ou ser tocado, mas era que eles entendessem o que ele estava falando. Assim se repete hoje. Como, irmãos, eu oro e peço a Deus que as palavras que saem desse púlpito, por mim ou por qualquer outro irmão, entrem no coração dos irmãos.
Mas como muitas vezes é frustrante saber que enquanto pregamos, alguns estão agoniados para ir embora para casa. Estão agoniados olhando o celular. Estão agoniados rodando chave, olhando quantos giros o ventilador dá. Porque precisam ver para crer. Não importa ou não interessa ou não é suficiente apenas ouvir que a paz esteja com vocês. Jesus repete, porque esse é o centro do Evangelho. A sua morte nos trouxe paz, a sua condenação nos trouxe remissão. Não temos Jesus fisicamente, hoje, nesse tempo, 2000 anos depois, mas temos a sua palavra que diz que a ira do Pai não está mais sobre nós, que a justiça de Deus se manifesta em Cristo e temos paz com Deus. Temos paz com o Senhor. Porque muitas vezes o diabo vai falar para você, quando você falhar, quando você pecar, que você não é mais amado por Deus, que Deus virou as costas para você, que basta você falhar, que Ele está disposto a te colocar de casa para fora. Mas esse não é o Deus Pai da Bíblia, não é o Deus Pai de Jesus Cristo, porque a mentira do diabo é a mesma. Se és filho de Deus, então veja as coisas. Essa é a mentira que os pregadores modernos têm mostrado. Se você é filho, precisa ser abençoado. E a bênção precisa ser vista por todos. Você precisa ter carro, casa, ter fama, ter poder. Mateus capítulo 4, é Satanás falando por meio de muitos pregadores. Mas muitos se agradam dessa palavra, quando na verdade era suficiente que a paz esteja com você. Porque se temos paz com Deus, temos tudo o que precisamos. Se estamos debaixo da condenação, não adianta qualquer coisa que tenhamos. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se o retiverem, serão retidos. Esse é o Evangelho. Isso aqui não é base para confissão de pecado para padre. Isso aqui é base para entender que a paz só é manifesta pela cruz. E essa cruz produz perdão de pecados para aqueles que nós anunciamos o Evangelho. A terceira aparição e última, eu encerro com essa. Verso 24 e 25. 24 a 29. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Olha, irmãos, não foi ouvimos, mas eles já quiseram passar um respaldo maior para Tomé. Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Quem é Tomé? É Maria e os discípulos batidos no liquidificador, é ele. Ele precisava ver como Maria e ele precisava tocar, ou melhor, tocar como Maria e ver como os discípulos para crer. E ele foi mais ousado. De modo nenhum acreditarei. Esse foi um crente honesto, ou um homem honesto. Mas não é a honestidade que leva para o céu. É a fé em Jesus Cristo. Tem muito honesto indo para o inferno. Tem muito sincero indo para o inferno. Não que o falso vá para o céu, irmãos, não é isso. Mas é porque sinceridade ou virtude alguma humana leva alguém para o céu. O que leva a pessoa para o céu é Cristo Jesus e a sua obra na vida de uma pessoa. Tomé, com essa determinação, não acreditarei de maneira nenhuma, tipifica as pessoas que não creem a menos que o cristianismo passe por sua bateria de testes científicos. É provar para crer. Mas Deus é gracioso, amém, meus irmãos? Deus foi gracioso conosco e longânimo conosco, porque muitos de nós fomos Tomé, fomos Maria, fomos Pedro, João. Eu estou vendo acontecendo algo na vida da minha mulher, da vida do meu filho, na vida do meu pai, da minha mãe, mas eu só creio se isso acontecer. E Deus tão gracioso faz acontecer, por misericórdia e graça.
não por obrigação. E aí, verso 26, ele vai dizer, passados 8 dias, e eu fico imaginando 8 dias na vida de Tomé. 8 dias de prejuízo na vida desse homem. Porque aqueles 10 e Maria viram Jesus, tocaram em Jesus, estavam vivendo dias de graça abundantes. Eu vi Jesus. E tinha um crente porque não veio para o culto uma semana de atraso, um retardatário. Não é retardado, é retardatário, atrasado. Por quê? Porque Tomé nos ensina uma lição preciosa, que é importantíssima para o ano 2022 na vida dessa igreja. A vida em comunhão é de fundamental importância na nossa vida pessoal cristã. Ninguém é crente sozinho. O crente sozinho se torna incrédulo. Você precisa desse irmão que está do seu lado. Você precisa da vida da igreja. Eu fico imaginando, irmãos, Tomé, 8 dias, enquanto os discípulos testemunhavam, ele apenas duvidava. Enquanto os discípulos diziam, rapaz, acredite, nós vimos, ele estava assim tão lindo. De forma alguma. Uma semana de graça na vida de uma pessoa faz muita diferença. Ao mesmo tempo, a acusação na cabeça de Tomé. Por que eu não fui naquele domingo? A pergunta que eu fico me fazendo, onde que Tomé estava? Porque os 10 irmãos estavam trancados dentro de casa com medo dos judeus. Será que ele era o corajoso da turma? Estava no comércio? Eu não tenho medo de judeu não, quiser me prender, me prenda. Lembre que dias atrás, quando Jesus disse que ia para um lugar que eles não poderiam, ou melhor, que ele ia para Betânia ressuscitar Lázaro, Tomé disse, foi ele que disse, nós vamos para morrer com o Senhor. Ele era o corajoso da turma. Tem muito corajoso indo para o inferno. Incrédulo, descrente. Coragem por si só não leva ninguém para o céu. É fato que quando ele sopra sobre os discípulos, se cumpre o que o apóstolo Paulo diz, Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de fé, coragem e amor. Mas é algo que é produzido pelo Espírito Santo e não na nossa carne. Onde é que Tomé estava, irmãos? Um domingo de final da tarde, 18h30, na hora do culto da PIB. O crente da PIB estava onde? Assistindo Luciano Huck, que antes era Faustão? Ou descansando para no outro dia começar a labuta do trabalho? Afinal de contas, preciso descansar. Oh, irmãos, há tantas coisas que são simples, mas que mudam a nossa vida. A vida da igreja está em comunhão. O verso 27 vai dizer, ou melhor, 26 ainda, estando as portas trancadas de novo, veio Jesus, se colocou no meio deles e disse que a paz esteja com você. Jesus não mudou o discurso. E logo disse a Tomé, a cena, ele vira, tinha 11, ele vira para um especificamente. Irmãos, quando nós estamos reunidos aqui, Deus vem e nos abençoa como igreja. Mas pode acontecer de um dia muito específico que Deus queria falar com você aqui nesse lugar. Pastor, Deus fala comigo no meu quarto, eu sei disso. Mas a igreja é uma igreja de 2 asas. A vida cristã, ela, para voar plenamente, ela precisa ter 2 asas. Minhas experiências e minha vida devocional com Deus e a minha vida em comunidade. Sou igreja, sou corpo de Cristo. Porque nenhum membro pode viver desvinculado. O sangue flui individualmente naquele membro, mas flui porque ele está conectado a um corpo. E se desconectar, necrosa, morre. Põe aqui o dedo e veja as minhas mãos, estende também a tua mão e põe ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse, você creu porque me viu. Jesus estava falando com Tomé, mas estava batendo em todo mundo ali. Porque os outros foram iguais. Só não foram sinceros, mas foram iguais. Você
creu porque me viu. E a pergunta que eu fiz no início, de onde vem a sua fé, meu irmão? Qual é a fonte da sua fé? Bem-aventurados, benditos, abençoados, está aqui. Quem é abençoado são os que não viram e creram. Verso 30, na verdade, João nos diz: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João entendeu tão bem isso, irmãos, que na sua primeira carta, abre aí a sua Bíblia, verso 1, 1 de João, capítulo 1, verso 1. 1 de João 1:1, o que era desde o princípio, o que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Temos o testemunho da palavra. Temos o sopro do Espírito dentro de nós. E precisamos crer, irmãos. Crer. Crer. Precisamos confiar, crer de forma prática, de forma diária, de forma constante, de forma ininterrupta. Crer nas palavras do Senhor. Não tenha o seu coração obstinado. Não sirva a Deus baseado em sentimentos. Quando dá vontade eu faço. Quando a maré vai a favor eu remo. Quando as coisas estão indo bem eu sirvo. Vida cristã é andar na contramão desse mundo. É andar no contraponto das coisas desse mundo. É andar naquilo que o mundo quer nos levar. Contrário, remar contra a maré desse mundo. Isso nos mostra fé. Que temos fé no nosso Senhor. De forma prática, de onde vem a sua fé? Pastor, a minha fé vem quando eu estou no quarto e aparecem 2 anjos que falam comigo. Se a sua fé vem daí, sua fé é pequena ainda. A nossa fé, irmãos, eu vou falar de uma coisa mais simples, contudo mais poderosa e eficaz. E a forma com que o crente se enche de fé, através da palavra de Deus. Se queremos nos encher dessa fé que Cristo nos ensina, devemos fazer uso da palavra diariamente. Devemos ouvir pregação constantemente. Devemos manter comunhão com os nossos irmãos constantemente. Isso produz fé em nosso coração. Gabriel Bonfim, vem cá, meu irmão. Vamos orar nessa manhã. Vamos pedir que Deus nos dê fé em nosso coração. Curva a sua cabeça. Vamos orar e agradecer a Deus pela sua palavra. Oremos. Senhor Deus, por favor, guarde todas as pessoas que estão no seu templo, Senhor, e abençoe a vida delas. Proteja-os em sua volta. Abençoe todas as pessoas em sua semana e seja abençoada, cheia do Senhor. Obrigado por tudo. Abençoe o Ministério de Louvor e toda essa organização que fizeram hoje aqui. Abençoe as pessoas que vão se batizar dia 13. E agradeço por essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que o amor de Deus e Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a fonte da nossa fé, e as consolações do Espírito Santo de Deus que nos foi dado,
Repouso sobre a sua vida hoje, durante toda essa semana e até a noite, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos sair louvando o nosso Deus.